Eu sou indispensável. Esse é o pensamento que muito líder tem por aí, até o momento em que eles descobrem que ninguém é indispensável. E isso acontece porque eles estão em todas as decisões. Eles resolvem tudo, a equipe depende deles para avançar em qualquer atividade, mesmo que seja uma tarefa simples. E tem muita gente que acha que isso é um talento, eles parecem que foram feitos para isso, eles são fortes, são competentes, eles são admirados por isso. Mas por trás disso existe um problema extremamente perigoso. Um problema que não aparece nos relatórios ou nas entregas, mas que tem um custo, um preço, muito grande aí a longo prazo. As lideranças que criam seguidores, elas não criam líderes. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Meu nome é Bruno Ribeiro, se você ainda não me conhece, eu sou especialista no desenvolvimento de pessoas e você está no podcast Spoilers da Vida. Se você for novo por aqui, não deixe de assinar o canal e ativar as notificações para que você receba toda semana um conteúdo exclusivo que eu já venho gerando aí há mais de 7 anos, Se você preferir, também pode assinar os outros canais que eu vou deixar aqui na descrição desse episódio. E essa temporada, já falei antes, mas volto aqui a falar, a gente está trazendo o tema de liderança como um foco principal. A gente vive uma era onde a velocidade, adaptação, inovação deixaram de ser só um diferencial para se tornar uma exigência básica de qualquer líder ou qualquer liderado. As empresas elas crescem rápido, elas mudam, os mercados mudam de forma imprevisível, o famoso mundo bunny, frágil, ansioso, não linear, imprevisível. Isso traz, claro, um mundo mais complexo, onde as equipes elas precisam tomar decisões ali quase que em tempo real, se não em tempo real. E nesse cenário, o modelo antigo de liderança, ele ainda insiste em sobreviver. É aquele líder como centro de tudo, Aquele que decide tudo, que aprova tudo, que resolve tudo e que sabe de tudo, Esse modelo, ele pode até funcionar se você pensar em um curto prazo, mas no longo prazo ele cria um efeito colateral. As equipes, elas não pensam, elas não decidem, elas não evoluem, elas só estão ali executando. E quando o líder não está ali, o que acontece? Ela simplesmente para de funcionar. O erro não está na competência do líder. Na verdade, muitas vezes é justamente o contrário. São líderes extremamente capazes, extremamente competentes, que acabaram se tornando o maior gargalo da própria operação. O verdadeiro erro é criar a dependência. E quando o líder, de forma consciente ou não, se torna o único ponto de decisão, não desenvolve a autonomia do time, não prepara ninguém para assumir as responsabilidades maiores, é como um professor que nunca deixa o aluno resolver o problema sozinho. E isso pode até parecer cuidado, proteção, mas no fundo isso gera uma grande limitação. Quanto mais a sua equipe depende de você, menos você está liderando e tornando eles líderes. Esse tipo de liderança raramente parece um erro. Na maioria das vezes, como eu falei, ela vem mascarada de responsabilidade, de comprometimento, de perfeccionismo e até de alto padrão. Mas, no fundo, o líder que não desenvolve líderes, ele gera uma falta de construção, ele gera uma falta de autonomia. Tá, Bruno, eu entendi. Mas como é que eu consigo perceber se eu tô sendo um líder ou se o meu chefe está sendo esse tipo de líder? É exatamente isso que você vai aprender agora. Mas antes, se você está gostando desse episódio, não deixe de assinar o canal e ativar as notificações para que você seja avisado sempre que o novo conteúdo for liberado. Aproveita que tem mais de 7 anos de conteúdo que vão te desenvolver a um nível que nenhum outro cursinho é capaz de fazer. E não esquece também de compartilhar esse episódio e o podcast com alguém que você sabe que precisa se desenvolver como líder. E a primeira característica é centralizar decisões. Esse é o sinal mais evidente de líderes que só querem criar seguidores e não desenvolver novos líderes. Ele acaba precisando aprovar tudo, ele revisa cada detalhe antes de mandar para a produção, por exemplo, ele é consultado até nas decisões simples. A equipe, por sua vez, aprende rapidamente uma regra muito clara, Antes de agir, antes de fazer qualquer coisa, eu tenho que perguntar, eu tenho que consultar o meu líder. Isso até parece ali uma organização, um cuidado, ou a famosa excelência, que a gente já ouviu falar, como se o líder fosse o verdadeiro dono da verdade. Mas isso faz com que a pessoa deixe de pensar, ela para de propor e elas passam a operar no modo automático, naquele piloto automático. Inclusive, elas se acomodam e com isso, algumas acham, inclusive, que é necessário, que o líder tem que fazer esse papel. Quando ele não faz, eles até reclamam. Se a centralização das decisões é o quê, o microgerenciamento é o como. Aqui, o líder não controla apenas as decisões, ele controla a execução das tarefas. Ele define exatamente como cada tipo de tarefa deve ser feita, ele acompanha ali de perto cada uma das etapas, ele corrige as pessoas constantemente, ele dificulta a autonomia. O problema não é acompanhar, a gente sabe que a gente precisa acompanhar os nossos liderados.
O problema é não confiar. E confiança não se constrói no comando e controle, se constrói dando espaço, dando autonomia, dando responsabilidade. Um líder que controla tudo, ele ensina a sua equipe que a equipe não pode assumir nada. E com o tempo as pessoas começam a evitar as responsabilidades. E não tem nada a ver com falta de capacidade, a gente já falou sobre isso, mas com um condicionamento que é criado. Elas literalmente estão sendo adestradas a ser assim. E a última característica é o líder que entrega resultados, mas ele não desenvolve pessoas. Não tem conversas sobre crescimento, não tem feedback estruturado, não tem incentivo ao aprendizado, ao crescimento individual, não tem preparo para novos desafios. A equipe ela trabalha o tempo todo, mas ela não evolui. Ela até entrega, mas ela não evolui, não se desenvolve, né? Treinar para executar não é o mesmo que desenvolver uma pessoa para liderar. Treinar ensina o como fazer, desenvolver ensina o como pensar. E sem esse pensamento crítico, você não desenvolve novos líderes. Agora vamos para a parte mais importante. Por que os líderes criam seguidores e não desenvolvem novos líderes? O primeiro fator é medo de perder o controle. Se os outros decidirem, o líder deixa de ser indispensável, como se isso fosse verdade, né? O segundo é o medo de errar. Se eu fizer, eu sei que sai certo. Se eu delegar, pode dar errado. E a gente sabe que nem sempre é assim, né? O terceiro ponto é identidade baseada na execução. O líder, ele geralmente foi promovido porque ele era bom em fazer e não em desenvolver pessoas. Então ele ainda acredita que isso é o que vai manter ele nessa posição. E o quarto é a falta de preparo para liderar líderes. Ninguém ensinou um líder a formar sucessores. Até aqui você já entendeu o problema. Já conseguiu identificar os sinais e provavelmente conseguiu perceber aí onde isso aparece na sua realidade. Agora eu vou te ensinar como começar a formar novos líderes de verdade. E o primeiro passo é delegação estratégica, né? A maioria dos líderes, ela acredita que delega, mas na prática a gente sabe que ela só está delegando ali tarefas, né? E isso é um erro. Quando você delega só tarefa, você está criando executores. Quando você deixa a decisão para o liderado, apenas deixando claro ali o que você espera e eventuais restrições que você pode ter, você está desenvolvendo novos líderes, um pensamento de liderança, né? E tem uma forma aí para você avaliar isso, é delegar o problema, não só a tarefa, é pedir sugestões antes de responder, mesmo que você saiba a resposta, né? Às vezes a gente fica ali, eu já sei como responder, quer responder, mas ouve o outro, né? Permite que a pessoa tome suas próprias decisões, mesmo que elas sejam decisões pequenas, evite corrigir a pessoa no meio do caminho e estimule a reflexão para que ela entenda onde errou e acredite que o caminho pode ser diferente do seu, porque nem sempre o líder vai ter os caminhos mais certos, né? O segundo passo é mentoria e feedback. Se delegar abre espaço, mentorar dá a direção, né? Porque autonomia sem orientação vira uma confusão. E orientação sem autonomia, por outro lado, também vira ali dependência, né? O papel do líder como mentor é desenvolver o pensamento crítico, é estimular a análise, não aquela resposta pronta, é ajudar a pessoa a enxergar as consequências do que ela está fazendo, é construir uma maturidade emocional para que ela saiba lidar com situações de crise. E existe também aqui alguns pontos que você pode usar aí como um checklist para avaliar isso, né? Faça mais perguntas do que afirmações, dê o contexto, não só a correção, olha, isso aconteceu desse jeito, por isso, isso. Conecte erros com esse aprendizado, reforce comportamentos positivos. Então, quando aquele liderado fizer alguma coisa, um comportamento que é positivo, compartilha com todo mundo e cria momentos intencionais de desenvolvimento, não só quando acontece um determinado problema, né? E o terceiro passo é protagonismo e exposição, né? Ninguém se forma líder só aprendendo a teoria, só vendo o seu líder agir, né? A gente se torna líder liderando. O erro mais comum é o líder tentar proteger demais ali a sua prole, né, dos seus liderados, quem ele está desenvolvendo. É não expor o time, é não dar visibilidade, é não permitir que eles assumam os seus próprios riscos e, sem perceber, ele limita o crescimento dessas pessoas, né? Então, como é que você faz isso? Você coloca as pessoas para liderar projetos, você permite que elas conduzam reuniões sozinhas, você está ali só para suportar se elas precisarem, você dá espaço para elas tomarem decisões importantes, você expõe o time a desafios reais, não só aqueles desafios que tem uma zona de controle ali, e você incentiva a resolução de problemas que sejam problemas mais complexos. E aí você acaba gerando ali um protagonismo nesse time, né? Então, como é que você valida isso? Alguém da sua equipe já liderou um projeto recentemente? Elas têm espaço para decidir se você não está lá? Existe margem para erro? Você tem um ambiente seguro
para que ele possa aprender? O time participa de discussões estratégicas ou você deixa isso longe da equipe? Você dá visibilidade do trabalho deles? Isso tudo é importante para você realmente desenvolver novos liderados. Existe um momento na trajetória de todo líder em que ele toma uma escolha que dói, né? Uma escolha que muitas pessoas não querem ouvir. Você quer ser necessário ou você quer ser substituível? Essa parece uma pergunta estranha, né? Como assim você quer ser substituível? Ninguém quer ser substituível. Ser indispensável é sinônimo de valor, de crescimento. Na liderança, essa lógica ela não é 100% assim, né? Ela pode ser um pouquinho invertida. Um líder que consegue se afastar para estar ali em alguma sessão mais estratégica e tudo continua funcionando, ele construiu uma coisa que é maior do que simplesmente o controle. Ele construiu liderança em outras pessoas. Se eu pudesse resumir tudo em uma única mudança, essa mudança seria: pare de medir o seu valor pelo quanto você faz e comece a medir pelo quanto você desenvolve das pessoas. No fim das contas, liderança não é sobre você, é sobre um legado. Não é sobre ser lembrado como o melhor executor, mas como alguém que formou outras pessoas capazes de ir além. Porque os resultados, os projetos, as metas, tudo isso passa. Pode ter certeza, as empresas vão mudar, as estruturas vão ser refeitas, tudo muda e vai continuar mudando o tempo todo. Mas as pessoas que você desenvolveu, elas permanecem, seja nessa empresa ou nas outras. Esse é o seu legado. Um líder de verdade, ele não cria seguidores, ele cria pessoas que não precisam mais dele para crescer. E se você conhece alguém que ainda acredita que precisa ser indispensável para ser um bom líder, compartilhe esse episódio, porque no fim das contas, esse é o erro que mais trava o crescimento pessoal e profissional de um novo líder, né? Tem muita gente tentando provar valor, fazendo mais, quando na verdade deveria estar desenvolvendo mais a sua equipe. Tem muito líder cansado, sobrecarregado, entrando aí no burnout, né? Não porque o time é fraco ou porque ele não é capaz, mas porque ele não ensinou ao time a ser forte, a ser líder, né? Líder de si mesmo, principalmente, né? E como eu sempre falo, quando você curte, quando você comenta, quando você compartilha, quando você engaja com esse conteúdo, você não está só ajudando o algoritmo, você está ajudando o outro líder a perceber sobre liderança e sim, principalmente que liderança não é sobre executar ou ser o melhor executor da sala, é sobre sair da sala e ainda assim tudo continuar funcionando. Eu te vejo no próximo episódio, um abraço e até lá. Tchau, tchau, pessoal.